Essa estrutura gráfica, ela foi responsável por colocar mais de 4.232 no meu bolso e hoje eu vou compartilhar desse conhecimento para que quando você estiver operando, você consiga identificar essa estrutura e consiga lucrar também, porque o gatilho de entrada que eu vou te entregar aqui, ele acontece praticamente todos os dias, independente do mercado que você opere. Então, olha só, aqui temos uma estrutura chamada distribuição. Essa distribuição ela é proveniente de uma construção de causa para o homem composto, que são os grandes bancos, insider, big player, manipular a fim do seu interesse próprio, promovendo ainda mais liquidez e estopando 100% do varejo que opera figuras gráficas e região bem definidas. Então, olha só, logo aqui temos uma região de topo triplo e aqui embaixo também temos uma região de fundo triplo. Logo, são piscinas de liquidez, região de interesse institucional. Então, primeiro, um institucional precisa manipular uma região para depois ele ir manipular a próxima. Então, a escolha do institucional nesse movimento, visto que o mercado estava subindo, primeiro ele manipulou os topos, jogou o preço para baixo após a manipulação, cravou numa região de demanda, fornecendo ainda mais liquidez, porque o varejo entende que toda essa área de preço aqui é uma região de suporte. Então, se é uma região de suporte, o varejo quer comprar quando o preço chegar aqui. Então, isso fornece muita liquidez e confiança para o varejo, então quem compra nessa região provavelmente no futuro bem próximo vai ser estopado. E aí o institucional rompe essa região de máximo, confirmando o movimento de alta e induzindo o varejo a comprar, porque o mercado forma esse movimento, que é um conceito de padrão N, onde rompe uma estrutura, quem compra rompimento com certeza vai ser manipulado, porque o mercado está subindo de forma exausta. E logo nessa região de topo, o mercado faz mais uma manipulação, ok? Dentro dessa região, fazendo essa manipulação, nós temos uma varredura final. E aqui está o processo de manipulação final. O mercado vai um pouquinho para cima para capturar e varrer 100% da liquidez e eliminar o varejo. Aqui ele consegue a contraparte suficiente para poder movimentar os preços para baixo. E aqui que rola o nosso gatilho de entrada. Então a gente vai ter que reduzir para um fractal menor para que nós possamos identificar isso aqui. Então, saindo do 30 minutos, a gente agora vai buscar uma boa oportunidade em um fractal menor. Então eu vou limpar aqui o gráfico, limpei 100%, vou reduzir o time frame, ok? Primeiro eu vou selecionar a opção de replay, vou colocar aqui, vou segurar aqui, colocar no centro, vou reduzir para os 5 minutos, vou ajustar a escala de preço, ajustei a escala de preço. Então já entendi que o mercado está finalizando um topo da distribuição onde houve uma manipulação. Dado esse tipo de movimento, preste atenção que aqui nós temos um fundo, nós temos um topo, nós temos o rompimento desse topo, certo? Então fundo, topo, fundo, topo. Então rompimento, a segurança dessa tendência de alta é abaixo do último fundo válido. Então, esse aqui é o fundo responsável principal por gerar esse movimento. Então, eu entendo que aqui nós temos a segurança dessa tendência falsa. Então, temos aqui uma região de interesse institucional. E essa região, abaixo dos fundos, tem muita liquidez, assim também como temos em subestrutura. Então, se o mercado no futuro bem próximo perder essa região de referência, nós temos basicamente um giro de mercado. Então o mercado de fato, ele vem caindo, olha só, vem caindo, capturou uma vez o fundo, fez um repique para cima, presta atenção, a estrutura principal é essa. O mercado já capturou essa região interna, então essa região aqui era uma região de liquidez temporária também, ele vira para baixo e agora ele confirma. Então a partir desse momento nós temos um giro de mercado, isso aqui é um choque. Change of character, uma mudança de caráter no fractal menor, confirmando que essa estrutura de alta é falsa. Observe o tipo de ciclo de mercado. Como assim? Olha só, dentro dessa estrutura, podemos notar que os candles são pequenos e fracos, candles com muito pavio, isso representa, dentro da análise técnica, isso representa exaustão de movimento e muita absorção. Então, a partir desse ponto, nós entendemos que esse movimento é um movimento fake. Logo, o mercado confirma, fazendo um zigue-zague. Então, ele faz uma quebra de estrutura para cima para capturar liquidez, joga para baixo para capturar embaixo. Então, nós temos um giro de mercado confirmado, ok? E aí, entendendo esse conceito, agora precisamos procurar um bom gatilho de entrada. Jogando o mercado aqui para o fractal de 10 minutos, para a gente entender como que está a estrutura, nós entendemos que o mercado de fato confirmou a quebra de estrutura, logo temos uma região de breaker block nessa região. Essa região de breaker block é uma região institucional de interesse, porque esse aqui é o último candle de baixa no meio desse movimento. Então, é um bloco de ordem vendedor que de fato não teve intuição nenhuma de movimentar os preços, apenas um candle contrário. E essa região, quando ela trabalha no rompimento, ela tem
uma grande afinidade em entrar oferta, logo está acima da região de 50% da Fibonacci. Então vamos trabalhar com a Fibonacci aqui. Então se eu pegar aqui a linha pontilhada com o Fibonacci e colocar no topo e arrastar até o fundo, dessa forma eu consigo identificar que eu tenho uma região acima de 50%, qualquer região aqui eu posso vender e estou vendendo caro. Se você não sabe, a régua Fibonacci ela serve para mensurar o que é caro e o que é barato, e nesse contexto, acima de 50% eu estou vendendo caro. Beleza? Então quero me posicionar vendido nessa região, nessa faixa de preço aqui. Ok? Então colocaria meu stop na máxima. Ok? E aqui tem a minha região do breaker block. E acima dessas máximas aqui eu tenho liquidez. Né? Depois que a liquidez for varrida, eu quero entrar com os vendedores. Então o mercado varre uma vez, gera mais liquidez nessa região porque não rompeu 100%. Se o mercado voltar lá, eu tenho mais uma chance. Ver que ele renova essa região fazendo um boss. É uma quebra de estrutura fake de continuidade. O mercado cravou nessa região de demanda. Ok? Já começou a absorver. O mercado volta, presta atenção que o movimento institucional ele é forte, abrupto, mostrando interesse vendedor. Então, o institucional ele captura essa região de fundo, ok? E volta para capturar a região de topo. Então, ele manipulou essa região e manipulou essa região. Então, ele induz o varejo a comprar e a vender usando o que nós chamamos de padrão N, que é esse tipo de movimento. Então, sempre que o varejo encontra essa figura gráfica espalhada pelo gráfico, eles tendem a comprar e a vender. E aonde ele coloca os stops dele? Acima dessas regiões. Então, essas regiões é o ponto de ápice de liquidez, ok? De quem vende mercado, coloca o stop acima, e quem compra mercado, coloca o stop abaixo. Então, é uma piscina de liquidez, é o ponto ideal para o homem composto movimentar os preços. E o nosso ponto de saída é abaixo da liquidez. A liquidez é esse fundo triplo aqui. Então, aqui embaixo temos muita liquidez, que seria o nosso ponto máximo de saída dessa região. Então, temos um trade de fato montado que toma uma posição de 5 vezes o risco-retorno. E logo após o varejo ser eliminado, vemos que o mercado está pronto para continuar o movimento. E o mercado montou um trap. Esse padrão trap, eu explico ele com detalhes dentro do meu treinamento fechado, tá? Então o mercado montou um padrão trap, fechou abaixo a barra dele e o mercado incrivelmente vem para baixo e atinge o nosso alvo e passa lotado e liquidando 100% o varejo. E após liquidar os 100% do varejo, o mercado continua. Por quê? Porque o Wyckoff diz que o tamanho da construção da causa é proporcional ao tamanho do efeito. O efeito é o movimento de pânico. O movimento de pânico é isso que você está vendo aqui na sua tela. Os candles grandes empurrando o preço para baixo. E quem tentou comprar nessa região, de fato, foi eliminado, foi liquidado nesse contexto gráfico. Então é assim que você deve se comportar dentro do mercado, entendendo aonde a liquidez de fato foi varrida e qual é o interesse do institucional. E através desse vídeo você entendeu claramente aonde um institucional tinha interesse, como ele manipulou, e depois que manipulou, eu te mostrei o gatilho institucional após a varredura de liquidez e o mercado despencou forte. E é dessa forma que as grandes instituições movimentam os preços. E se você gostou desse conteúdo, quer aprender mais, mas nesse vídeo eu não consigo te entregar tudo. Então aqui embaixo tem um link para você acessar o meu treinamento fechado. Só tenho 17 vagas e agora só está restando 2. Então corre que a próxima vaga pode ser sua, por R$ 47, ok? Te vejo numa próxima aula ou dentro do meu treinamento fechado.